Todos os anos, mais de 15 bilhões de rolhas de cortiça são produzidas a partir de cerca de 100 milhões de sobreiros espalhados por toda a região do Mediterrâneo. Muitas dessas árvores com mais de 250 anos de idade. Por trás desta forma simples está um processo de fabricação rigorosamente controlado. A casca da cortiça é colhida totalmente à mão, depois limpa e estabilizada estruturalmente antes de passar por testes rigorosos de elasticidade, vedação ao ar e capacidade de manter suas propriedades físicas ao longo de longos períodos. Cada etapa é projetada para garantir um desempenho confiável sob as exigentes condições de armazenamento e envelhecimento do vinho. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial acompanha todo o processo para entender por que um componente aparentemente tão simples continua desempenhando um papel insubstituível na indústria vinícola mundial. Os antigos romanos já utilizavam a casca do sobreiro para vedar vinho e azeite, escolhida inicialmente pela sua vedação natural e durabilidade. Este material gradualmente provou ser uma solução confiável para a conservação de vinhos a longo prazo, construindo as bases para uma indústria vinícola global, hoje avaliada em quase 7 bilhões de dólares por ano. Mesmo com os avanços da ciência dos materiais e o surgimento de alternativas, a cortiça natural continua sendo utilizada graças à sua estabilidade, confiabilidade comprovada e sua profunda ligação com a cultura do vinho, transmitida através das gerações. A jornada da produção de milhões de rolhas começa nas vastas florestas de sobreiros do sul da Europa, especialmente em Portugal, onde a colheita segue um ritmo que perdura há séculos. O Brasil, embora não seja um grande produtor de cortiça natural, é um importante consumidor e importador do material, especialmente para sua crescente indústria vinícola e para aplicações em construção civil e design. O processo começa com uma observação cuidadosa. Os colhedores avaliam a cor, elasticidade e tensão superficial da casca para determinar o momento certo. Uma árvore de sobreiro leva aproximadamente 25 anos para se tornar elegível para sua primeira colheita, e depois disso, sua casca é removida apenas uma vez a cada 9 anos. Somente árvores que atingiram idade e espessura específicas são selecionadas, pois a casca precisa ser grossa o suficiente para ser removida em grandes placas sem danificar a camada viva abaixo. Essa condição é crucial para a capacidade de regeneração da árvore nos anos seguintes. Um machado especializado é usado para fazer um corte horizontal ao redor do tronco, demarcando o limite da casca a ser removida. Em seguida, são feitos cortes verticais de cima para baixo com força precisamente controlada. A lâmina deve penetrar a casca externa, mas não atingir o câmbio, a camada de tecido vivo responsável pelo crescimento da árvore. Qualquer dano a esta camada interromperia severamente o ciclo de regeneração. O machado é então usado como alavanca para separar delicadamente a casca do tronco. Grandes placas de casca naturalmente curvadas e ricas em estrutura celular preenchida com ar são removidas quase intactas. Essa estrutura semelhante a um favo de mel, composta por milhões de células seladas cheias de ar, constitui a base da elasticidade, vedação e durabilidade da cortiça. Em condições favoráveis, um colhedor habilidoso pode completar a remoção da casca de uma única árvore em cerca de 10 minutos, com rendimentos diários que podem ultrapassar 1 tonelada de casca recém-colhida. Após a remoção, as placas de casca são cuidadosamente empilhadas diretamente na floresta para evitar rachaduras e contaminação. São classificadas aproximadamente por tamanho e integridade estrutural, depois carregadas em caminhões especializados que as levam até as instalações de processamento. Durante o transporte, a casca não é comprimida, mas cuidadosamente sobreposta para preservar sua forma natural e minimizar rachaduras. Uma única carga pode transportar dezenas de toneladas de cortiça bruta, suficiente para produzir centenas de milhares de rolhas. Ao chegar, a cortiça não é processada imediatamente. Em vez disso, entra numa fase de envelhecimento ao ar livre, que dura de 6 a 12 meses, dependendo das condições climáticas.
As placas são empilhadas sobre bases de concreto ou suportes elevados, mantidos afastados do chão para evitar a absorção de umidade e contaminação. Durante esse período, os níveis de umidade se estabilizam gradualmente, as resinas naturais são reduzidas e compostos que poderiam afetar o aroma do vinho são suavizados. As pilhas são reorganizadas periodicamente para garantir secagem uniforme. Embora esta etapa não altere a forma da casca, desempenha papel crucial na estabilização da estrutura celular. Após o envelhecimento, a casca é levada para dentro da fábrica para tratamento térmico e limpeza, uma etapa decisiva que afeta diretamente a qualidade final da rolha. As placas de casca são colocadas em grandes tanques de fervura cheios de água limpa, aquecida o suficiente para amolecer o material e promover expansão uniforme da estrutura celular. O processo de fervura dura cerca de 60 minutos, cuidadosamente calibrado para alcançar limpeza eficaz sem comprometer a elasticidade natural. Durante esta fase, poeira, areia, resinas naturais e compostos solúveis são removidos. Ao mesmo tempo, a temperatura elevada elimina micro-organismos, insetos e esporos de fungos. Esta etapa é crucial para reduzir o risco de compostos indesejados que podem afetar o aroma e sabor do vinho. Após a fervura, a casca é removida, deixada escorrer naturalmente e transferida para uma área de resfriamento. As folhas são empilhadas em lotes com espaçamento que permite circulação uniforme do ar, permitindo que a umidade se redistribua uniformemente. Este período de repouso leva o material a um estado estável em termos de dimensões e comportamento, minimizando deformações durante a usinagem posterior. Após a estabilização, a casca é classificada rapidamente com base na espessura, elasticidade e uniformidade da estrutura celular. Placas que não atendem aos requisitos ou apresentam rachaduras profundas são separadas da produção de rolhas para vinho. A casca aprovada passa para o corte em lâminas. Aqui, a cortiça é pressionada suavemente para achatá-la parcialmente e cortada em placas padronizadas, com as lâminas alinhadas seguindo a fibra do material para preservar a estrutura celular. Cortar ao longo da fibra minimiza o rasgo da estrutura interna em favo de mel e preserva a elasticidade e compressibilidade do material. As seções são divididas em placas retangulares com espessura e comprimento rigorosamente controlados, ajustados às dimensões de cortiça pretendidas. Uma vez cortada em placas aprovadas, a casca entra na fase de perfuração, a etapa onde se define a forma final da rolha natural. As placas são alimentadas em máquinas de perfuração especializadas, equipadas com brocas cilíndricas ocas de diâmetro fixo, geralmente variando de 23 a 25 milímetros, dependendo do tipo de garrafa. A perfuração é sempre realizada perpendicular à superfície da placa, de modo que cada cilindro de cortiça passe através da estrutura celular ao longo de seu eixo natural, garantindo compressão e recuperação ideais. Durante a perfuração, tanto a velocidade de rotação quanto a pressão aplicada são rigorosamente controladas para evitar rachaduras ou danos à estrutura interna. Cada placa rende apenas um número limitado de cilindros, dependendo de sua espessura e uniformidade. O material restante não é descartado. É coletado e posteriormente reutilizado em produtos técnicos de cortiça ou em materiais de isolamento acústico e térmico. Nesta mesma fase, as rolhas recém-perfuradas passam por inspeção inicial de retidão, circularidade e qualidade da superfície. Rolhas com defeitos graves são removidas imediatamente, pois mesmo pequenas irregularidades podem comprometer a vedação e estabilidade durante o armazenamento. Dos cilindros recém-perfurados começa a fase de acabamento. Neste ponto, as superfícies ainda estão ásperas, as extremidades são desiguais e vestígios da broca permanecem visíveis. As rolhas são alimentadas em máquinas de corte, onde cabeças giratórias removem imperfeições e nivelam ambas as extremidades. Imediatamente depois, cada rolha passa por um sistema de polimento onde rodas abrasivas fazem contato leve e contínuo, alisando a superfície e garantindo circularidade consistente tanto em diâmetro quanto em altura. Esta etapa de polimento preciso é essencial. Quando a rolha é comprimida no gargalo,
Permite que o material se expanda uniformemente contra o vidro, formando uma vedação hermética estável que preserva o aroma e características do vinho exatamente como planejado. Assim que as rolhas atingem o formato desejado e estabilidade mecânica, passam para a fase de marcação do logotipo para completar a identificação da marca. Os logotipos são aplicados usando estampagem a quente ou gravação a laser, com profundidade e posicionamento cuidadosamente controlados para não afetar a compressibilidade ou desempenho de vedação. Após serem calibradas com precisão, as rolhas passam para a fase de inspeção e classificação de qualidade. Cada rolha passa por um sistema de sensores e câmeras de alta resolução, que escaneiam continuamente sua superfície, gerando dados que permitem análise da densidade dos poros, tamanho de defeitos e distribuição da estrutura interna. No entanto, os sistemas automatizados realizam apenas a triagem inicial. Imediatamente depois, trabalhadores qualificados assumem, segurando cada rolha com as mãos, girando-a lentamente e inspecionando-a sob iluminação controlada. Baseados em anos de experiência, os técnicos avaliam circularidade e elasticidade. As dimensões padrão são geralmente cerca de 24 milímetros de diâmetro, com comprimentos que variam de 38 a 50 milímetros ou mais, dependendo do design do gargalo e estilo do vinho. Rolhas ligeiramente fora do eixo, fora da tolerância ou com microfissuras muito sutis para serem quantificadas por máquinas, são identificadas e removidas. Após a conclusão de todas as etapas de usinagem e marcação, as rolhas passam para a fase de embalagem sob condições controladas. Antes da embalagem, passam por um processo final de balanceamento de umidade para garantir que mantenham elasticidade adequada e desempenho hermético durante armazenamento e transporte. As rolhas são então embaladas em lotes, geralmente usando sacos selados ou embalagens a vácuo para limitar a troca de ar e evitar contaminação por odores do ambiente. Cada lote está claramente identificado com informações de rastreabilidade, como data de produção, dimensões, tipo de cortiça e especificações técnicas, permitindo que as vinícolas mantenham controle de qualidade. Uma vez concluída a embalagem, as rolhas estão prontas para sair da fábrica, tornando-se o componente final que une todo o processo de vinificação. Embora pequena em tamanho, a rolha desempenha papel crucial na maturação do vinho. Graças à sua estrutura natural, a rolha permite que uma quantidade extremamente pequena de oxigênio passe ao longo do tempo. O vinho evolui lenta e constantemente, permitindo que seus compostos de sabor se desenvolvam e se integrem ao longo de muitos anos. Para a maioria dos vinhos do dia a dia, esse processo se desenrola ao longo de 10 a 20 anos. Para safras premium, o desenvolvimento pode continuar por 30 a 50 anos, preservando a profundidade e caráter originalmente pretendidos pelo produtor. Além do armazenamento, a rolha também determina o estado da garrafa ao longo de todo o processo de transporte e distribuição. Sua capacidade de manter vedação estável ajuda o vinho a manter consistência à medida que se desloca por ambientes variados de temperatura e umidade, de adegas a armazéns comerciais e pontos de consumo. No momento em que a rolha sai do gargalo, marca uma transição importante. O vinho passa de um estado rigorosamente controlado para a experiência de degustação. Com a liberação da pressão, os aromas começam a se revelar, iniciando uma fase de interação direta com o ar e com as pessoas. A partir desse ponto, o vinho deixa de ser um produto armazenado e se torna parte da experiência vivida, aparecendo à mesa, em reuniões e em espaços onde tempo e emoção são compartilhados. Nem todos os pedaços de casca de cortiça se transformam em rolhas naturais sólidas. Após o corte, perfuração e nivelamento, aproximadamente 30% a 40% do material é removido da linha de produção premium devido ao formato irregular ou poros muito grandes para atender aos requisitos rigorosos do envelhecimento prolongado. Todo esse excesso de cortiça é coletado e reciclado. É moído em grânulos de apenas alguns milímetros de tamanho, depois limpo e seco até que os níveis de umidade voltem a um patamar estável. Graças à estrutura de células fechadas característica da cortiça, o material reciclado mantém alta elasticidade
excelente isolamento térmico e fortes propriedades de absorção de vibrações. Na prática, a indústria da cortiça reutiliza centenas de milhares de toneladas de material todos os anos, permitindo que mais de 90% da casca colhida seja aproveitada para uso ativo. De uma única camada de casca de sobreiro natural, quase nada se transforma em desperdício. Cada fragmento continua sua jornada, refletindo uma filosofia de sustentabilidade que está indissoluvelmente ligada à cortiça há séculos. E no final, a rolha faz mais do que preservar o sabor do vinho. Ela preserva o próprio tempo. Na escuridão da adega, cada gota amadurece em silêncio, moldada lentamente por anos de espera pelo momento preciso de ser despertada. Até que a rolha seja liberada. Um som quase imperceptível, mas poderoso o suficiente para encerrar uma jornada que durou décadas e abrir um momento singular. Taças se encontram, aromas se desdobram e histórias começam sem pressa ou exibição. Um pequeno componente, mas um ponto onde material, tempo e emoção humana convergem. Se você quiser continuar explorando os processos de fabricação que protegem silenciosamente a qualidade e conectam a vida moderna, deixe um comentário, dê um like e inscreva-se no canal Fábrica Industrial. Na próxima jornada, vamos desvendar essa história juntos.